Olá, meus alunos, eu vou estar aqui com mais uma aula, dando continuidade ao conteúdo Estudo dos Gases, e eu espero que você deixe seu like, né, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Pessoal, eu vou estar falando aqui da equação geral dos gases, né, dando continuidade ao nosso estudo. Então, pessoal, um gás ele passa por três tipos de variáveis, né, que é volume, temperatura e pressão, né? Essas alterações são conhecidas como transformação isobárica, né, isovolumétrica e isotérmica, que a gente já estudou, né? Então, a partir dessas três transformações aqui gasosa, é que se chegou, pessoal, à equação, né, geral dos gases, né? O conjunto dessas três transformações chegou-se a essa equação geral dos gases. É conhecida como a equação geral dos gases, né? E foi aqui o conjunto dessas três transformações: a isotérmica, a isobárica e a isocórica ou isovolumétrica. Essas equações dos gases, pessoais, ideais são as transformações que todas as grandezas, né, T, P e V, sofrem mudanças nos seus valores simultaneamente. E para explicar para vocês melhor, eu vou trazer aqui um exemplo, né, vou estar aqui resolvendo como se resolve, né, no exercício, utilizando a expressão matemática, equação geral dos gases, né? Então, vou fazer aqui o nosso primeiro exemplo, pessoal, que é o seguinte: em uma determinada massa de gás oxigênio, uma determinada massa de gás oxigênio ocupa um volume de 12 litros, né, a uma pressão de 3 atm e na temperatura de 27 graus Celsius. Que volume ocupará essa mesma massa de gás oxigênio na temperatura de 327 graus Celsius à pressão de 1 atm? Então, a expressão matemática que a gente vai usar para resolver esse exercício vai ser P1, né, vezes V1, dividido aqui por T1, que vai ser igual a P2 vezes V2, dividido por T2. Então, você já pode tirar aqui os dados, né, colocar aqui do ladinho os dados, que você pode começar aqui por P1. Qual é a pressão aqui, pessoal? P1 no início, pressão inicial aqui, pessoal, ó. Ele me diz que é 3 atm, né? 3. Volume 1, pessoal. Volume 1 vai ser igual a 12 litros. E T1, né, a primeira temperatura aqui vai ser igual a 27. Só que eu não vou resolver essa questão sendo 27 graus Celsius, né? Eu tenho que transformar em Kelvin. Então, vou somar com 273, que vai dar igual a 300. 300 Kelvin. Então, aqui você vai para P2, né? P2 é igual, aí você vai lendo aqui, né? Qual volume ocupará de um gás na temperatura e a pressão de 1 atm. Então, aqui a pressão é 1 atm. O volume está procurando o volume 2. E a temperatura, pessoal, foi dada aqui de 327 graus Celsius. Então, a gente tem que transformar também essa temperatura. 327 graus Celsius mais 273 vai dar igual a 600, pessoal. Igual a 600 Kelvin. Então, aqui você só é jogar na fórmula, né? P1 é 3 vezes volume 1, que é 12,
dividido pela temperatura, que é 300. Igual a P2, quem é P2? 1. V2 eu estou procurando, dividido por 600, que é a temperatura. Então, você faz aqui o cálculo, né? Primeiro, você faz aqui a multiplicação. 3 vezes 12 vai dar 36 dividido por 300. E 1 vezes V2, né? 1 V2. Dividido por 600. Né? Aqui dividido por 600. Agora, você multiplica cruzado. Multiplicando aqui cruzado, pessoal, vai dar 300 vezes 1, dá 300, né? 300 V2. Que vai dar igual a 36 vezes 600, vai dar igual a 21.600. Então, V2 repete esse mesmo valor. Dividido por 300, né? V2 vai dar igual a 72 litros. Então, a alternativa aí correta, pessoal, vai ser a alternativa D. Vou só resolver aqui mais uma para vocês, pessoal. Um gás ideal, confinado inicialmente a temperatura de 27 graus Celsius, pressão de 15 atm e volume de 100 ml, sofre diminuição no seu volume de 20 litros e um acréscimo de sua temperatura de 20 graus Celsius. A pressão final do gás é. Então, o que é que nós vamos fazer? Vou logo tirar aqui os dados, né, do lado. Trabalhar aqui, começando pelo que está me dizendo, né? Então, o que é que você vai fazer aqui primeiro, pessoal? A gente está falando na temperatura 1. Temperatura 1, que é igual a 27 graus Celsius mais 273, dá igual a 300. Né? E depois, a pressão 1, que é de 15 atm. E depois eu vou procurar aqui o volume 2. Qual é o volume? Volume 2 não, pessoal, desculpa. Aqui eu vou procurar o volume 1. Volume 1 vai ser igual a 100 litros. Né? Agora, depois eu vou procurar P2. P2, volume 2 e T2, né, pessoal? Vamos aqui. P2 é o quê? Sofre uma diminuição no seu volume. Então, o que é que acontece aqui, pessoal? Ó, e o volume de 100 ml sofre uma diminuição no seu volume. O que é que acontece? No volume 2, né, eu vou ter aqui, que é 100, né, o volume 1, menos 20 litros, pessoal. O volume 2, porque acontece uma diminuição no seu volume, né, vai dar igual a 80 litros, né, o que eu vou usar, né? É o que eu vou usar para resolver. E um acréscimo na temperatura, ou seja, a primeira temperatura é 27 graus Celsius, mas teve um acréscimo de 20 graus Celsius, né? Vai dar igual a 47 graus Celsius. Só que eu não vou trabalhar com 47 graus Celsius, eu vou ter que somar mais 273, que vai dar o valor de 320 Kelvin, né? É a temperatura em que eu vou trabalhar. Então, vou trabalhar aqui com 80 litros e vou trabalhar aqui com a temperatura de 320. A pressão, pessoal, eu vou estar aqui procurando, né? Eu quero saber essa pressão. Então, vou jogar aqui na fórmula, que é P1 vezes V1 dividido por T1, que é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Agora, só é substituir. Vou pegar aqui P1, quem é P1? 15, né? 15
vezes o volume 1, que vai ser 100 litros, dividido pela temperatura aqui, que é 300 Kelvin, né? Só terminando aqui, 300 Kelvin. Igual, pessoal, a P2, que eu estou procurando, vezes o volume 2, que é 80 litros, dividido pela temperatura de 320. Agora eu vou fazer a multiplicação. Multiplicando aqui vai dar 15 vezes 100, vai dar 1.500, 300. P2 vezes 80, né, vai dar igual a 80 P2. Então, aqui, vou continuar aqui resolvendo, né? Então, vou multiplicar aqui cruzado. 300 vezes 80 vai dar 24.000, que é igual a 150 vezes 320, vai dar aqui 480.000. P2, repete aqui novamente, dividido por 24, só é você cortar os zeros, né? Corta 3 zeros, que vai dar P2 igual, né? O resultado aqui de P2 vai ser igual a 20 atm, pessoal, uma temperatura de 20 atm. Então, a resposta final aqui é a alternativa B, 20. Agora vamos para o modelo molecular de um gás, pessoal. Descrição macroscópica, né, de um gás. Um gás não tem volume fixo ou uma pressão fixa. O volume do gás é o volume do recipiente, né? A pressão do gás depende do tamanho do recipiente. E a equação de estado relacionada à pressão, à temperatura T e o volume V do gás pode ser uma equação complicada ou não, né? Até porque não é tão complicada. Então, os gases, pessoal, são fluidos que, diferentemente dos líquidos, ocupam, né, todo o espaço disponível do recipiente, né, onde estão confinados, né? As moléculas, essas moléculas aqui, pessoal, que compõem os gases, apresentam-se livre, né, apresentam livre movimentação e interagem entre si com as paredes do recipiente, né? Então, pessoal, um gás perfeito ou ideal é o gás idealizado, né? Apresenta características particulares, né? E obedece à lei geral dos gases, né? E à equação de Clapeyron. Característica dos gases, não há interação gravitacional entre as moléculas. As colisões entre as moléculas são perfeitamente elásticas, né? Ou seja, há totalmente conservação da energia. As moléculas apresentam movimento desordenado na velocidade que depende diretamente do valor da temperatura do gás, né? E o volume próprio de cada molécula é completamente insignificante quando comparado com o volume total do gás. Variáveis de estado, pessoal, como vocês já sabem, pressão e volume são grandezas físicas, né, que caracterizam um gás. Então, essas grandezas são chamadas de variáveis de estado e mantêm entre si relações de proporcionalidade, né. Então, pessoal, nós temos a equação de Clapeyron, né, sintetizada em as 3 leis anteriores apresentada, que é de Boyle, a lei de Gay-Lussac e a lei de Charles, que é a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. Então, a equação de Clapeyron sintetiza essas 3 leis, né, como eu já apresentei, que é mostrado na equação, como eu vou mostrar para vocês, essa equação, né, o que é a equação de Clapeyron.
Então, a equação que relaciona as variáveis de estado de um gás ideal e descreve o seu comportamento é exatamente essa equação aqui, pessoal. Onde a pressão de um gás, onde P é igual à pressão de um gás em unidades absolutas, V, volume ocupado pelo gás, N, número de mols do gás e R, constante geral dos gases, temperatura, T é temperatura do gás em escala absoluta, sendo-se que o número de mol é igual à massa do gás dividido pela massa molecular, massa dividido pelo M aqui, né? Então, quando a gente estiver usando aqui esse R, que é a constante geral dos gases, quando tiver a pressão em ATM, eu vou usar 0,082. Quando o R estiver aqui para em Pascal, eu vou usar 8,32 e quando estiver em milímetros de mercúrio, pessoal, eu vou usar 62, né? Quando no exercício pedir a pressão em milímetros de mercúrio, eu vou estar usando essa constante dos gases 62,3. Eu vou estar utilizando essa. Então, para mostrar para vocês como resolver um exercício com essa equação, né? Então, vou aqui para um exemplo 1. Podemos afirmar que 5 mols de moléculas de um gás oxigênio submetido a 27 graus Celsius e ocupando um volume de 16,4 litros exercerão uma pressão de. Então, eu vou pegar aqui, né? V, P igual a V, P vezes V igual a N, que é o número de mol, a constante, vezes T. Então, aqui eu vou tirar os dados, muito simples. Eu vou tirar aqui os dados, né? Vou colocar aqui P. Quem é P? Né? Aqui exercerão uma pressão dia. Então, estou procurando essa pressão, né? E volume vai ser 16,4 litros. Eu vou só colocando aqui. Depois, eu vou procurar o N, que é o número de mols, né? N, que é quanto? Afirma que 5 mols, representado aqui pelo M, né? 5. O R é a constante, como eu estou trabalhando com pressão em ATM, então eu vou usar 0,082. Né? E agora a temperatura, sempre eu vou ter que trabalhar com a temperatura em Kelvin. Então, aqui está 27 graus Celsius, eu vou somar por 273, que vai dar 300. Né, igual a 300 Kelvin. É a temperatura que eu vou usar. Então, aqui, jogando na fórmula, pessoal, vou jogar aqui na fórmula, eu estou procurando o V, que é o volume, é 16,4, igual ao número de mol, que é 5, vezes a constante, né, que é 0,082, né, vezes que é 300. É muito simples, pessoal. Né? Aqui você vai ter P vezes 16,4. Né? Então, eu vou colocar 16,4P. Que é igual a... Aí você multiplica tudo isso aqui, pessoal. Multiplicando tudo isso aqui, 5 vezes 0,082 vezes 300, vai dar 123. Então, P igual a 123 dividido por 16,4. Então, P igual a 7,5 ATM. Então, é muito fácil o cálculo, não é? Essa é a resposta. A alternativa D é a resposta. Vou para mais um exemplo para a gente finalizar aqui o nosso conteúdo de estudo dos gases, né? E depois ir para a prática, que é a proposta de exercício. Qual a temperatura de um gás, de um modo que 2,5 de mols desse gás ocupa um volume e uma pressão de 1.246 milímetros de mercúrio? Lembrando que quando a gente usa pressão em milímetros de mercúrio, a constante vai ser 62,3.
né? Então, aqui eu vou colocar a fórmula V igual a nRT. E vou colocar aqui do lado, pessoal, colocando aqui do lado os dados, né? Vou tirar os dados. Tirando aqui os dados, eu vou ter pressão, né? Aqui ele já me deu a pressão, que é 1246 em milímetros de mercúrio, mmHg, significa milímetros de mercúrio. E vou trabalhar aqui com o volume que o exercício também forneceu, que é 50 litros. E N, que é o número de mols, também o exercício forneceu, que é 2,5 mols. 2,5 mols. E vou trabalhar também aqui, pessoal, com a temperatura, né? Com a constante, né? Primeiro vem a constante, que é 62,3. E a temperatura eu vou estar procurando nesse exercício. Então, indo aqui para a resolução da expressão matemática, o P é 1246 vezes 50, né, vezes 50, que é igual a número de mol, que é 2,5, né, vezes 62,3 vezes T. Então, você só fazer a multiplicação, né? Você já pode colocar aqui no início, né? Fazendo essa multiplicação, que é que você vai colocar aqui. 1246 vezes 50 vai dar 62.300. Igual a 2,5 vezes 62,3 vai ser igual a 155,75 T, né? Porque eu vou multiplicar tudo isso aqui, ó. Aí eu posso isolar aqui o T e vou colocar 62.300 dividido por 155,75. Então, T, a temperatura, vai ser, quando eu faço essa divisão aqui, vai ser 400 Kelvin, né? A resposta é 400 Kelvin, então a alternativa aqui é D, né? Que eu estou trabalhando em Kelvin. Tia Iva, se quiser em temperatura Celsius, tem como eu dar essa resposta, né? Então, tem temperatura graus Celsius, né? Para você transformar aqui, você vai pegar o 400, né? Menos 400 menos 273. 400 menos 273, a temperatura Celsius vai ser 127, né? 127. Só se precisar, pessoal, mas a resposta já é aqui 400 Kelvin. Só mostrando que você também pode descobrir a temperatura Celsius. Essa